Shalom, shalom. Mais um dia aqui da campanha Mais de Deus. Mais de Deus. E eu quero deixar aqui uma palavra para o meu e para o seu coração nessa madrugada, para estarmos ainda mais próximos, ainda mais conectados. Estar íntimo de Deus não significa que você não vai passar por situações inesperadas. Ser íntimo de Deus, ser amigo de Deus não significa que você não vai passar por dias desafiadores, que não significa que você não vai mais chorar. Às vezes você vai passar exatamente por você ser tão íntimo, por você ser tão próximo de Deus, sabe? Lembre-se de que na história de Daniel foi lançado na cova dos leões exatamente porque ele não abriu mão de manter a sua intimidade com Deus. Os inimigos de Daniel planejaram um decreto, convenceram o rei de decretar isso, de transformar em lei esse decreto, em que durante alguns dias naquela província, naquela Babilônia, nenhuma pessoa orasse a nenhum outro Deus, nenhuma pessoa fizesse nenhuma petição a nenhum outro Deus se não fosse ao próprio rei. E o rei achou bom esse decreto, aprovou, mas na verdade se tratava de uma armadilha para tentarem pegar Daniel, porque não havia em que incriminar Daniel. E assim aconteceu. Daniel soube do decreto, mas ele não desistiu de continuar orando ao seu Deus. A Bíblia fala que Daniel tinha uma janela que era em direção a Jerusalém, e ele orava ao Senhor pelo menos 3 vezes ao dia. Ele se colocava ali naquele lugar de intimidade, ele orava ao seu Deus. E mesmo diante desse decreto, ele não deixou de fazer isso. Porque intimidade tem a ver com relacionamento. E manter um relacionamento significa você manter a constância em se relacionar com aquela pessoa que você quer ter intimidade, né? Isso tem a ver não só com relacionamentos físicos, mas o seu relacionamento com Deus precisa ser uma constância. A sua leitura da Bíblia precisa ser uma constância, sabe? Não abra apenas a Bíblia quando você vai à igreja, não deixa a sua Bíblia no lugar empoeirado, mas quando você abre essa palavra e você lê, e você se aprofunda, e você medita, e você coloca na sua mente acerca dessas palavras que está escrito aqui, você está gerando intimidade com o seu Deus. Você está se aproximando cada dia mais e mais dele. E mais uma vez eu volto a dizer, isso não significa que você não vai passar por situações adversas, mas você não vai estar sozinho. Você vai ser avisado antes de passar, e você não vai passar por nada que você não possa suportar, tá? A passagem que eu quero deixar aqui hoje está no livro de João, capítulo 13. Vou ler só o versículo 7, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes hoje. O que eu faço hoje você não entende, mas depois você irá compreender. Depois você vai entender. Nesse momento aqui, Jesus ele já estava sabendo, né? Aqui no versículo 1 fala que ele já sabia que era chegada a sua hora de passar por tudo que estava previsto para ele passar. E ele prepara uma ceia final para falar com os seus discípulos, para anunciar entre eles o que iria acontecer. Ele já havia falando, mas naquele momento que se aproximava dele cumprir o seu propósito, perceba, Jesus era o Filho de Deus. E nem o Filho de Deus foi poupado de passar por aquilo que ele passou, exatamente porque existia um propósito. O prazer de Deus não estava em ver Jesus padecer naquela cruz e Jesus ser humilhado, mas no que aquele esmagar produziria a conexão de Deus com o homem de novo. E Jesus é essa ponte que nos reconecta de novo ao nosso Pai. E a Bíblia fala que nesse dia Jesus reuniu os seus discípulos e ele fez ali um ato de humildade em servir os seus discípulos. Ele separa uma bacia, separa um jarro com água, um vaso com água, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos.
E dentre eles tinha ali Pedro, né? Pedro era o seu discípulo ali, meio carrancudo, meio cabeçudo, meio cabeça dura. E no momento em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, quando se aproxima de Pedro, Pedro questiona: Senhor, mas o Senhor vai lavar os meus pés? Não, Senhor, não vou deixar o Senhor fazer isso não. E aí Jesus responde com essa passagem que nós lemos: Pedro, o que eu faço hoje, você não entende. Mas depois, Pedro, você vai entender. Se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os seus pés aqui nessa noite, você não tem parte comigo. E aí Pedro, entendendo que Jesus estava falando, aí Pedro começa a dizer: não, Senhor, se for para ter parte com o Senhor, então não lava só o meu pé não, mas lava a minha cabeça, lava o meu corpo todo. Pedro muito exagerado. E aí Jesus responde: não precisa, Pedro, é só esse ato aqui de lavar os pés. O que era que Jesus estava querendo ensinar ali para os discípulos naquele momento de comunhão e intimidade? Eu sou o maior entre vocês, não é? Mas nesse momento eu estou mostrando para vocês que maior é o que serve. Quem deveria estar aqui sendo servido? Eu, né? Como Senhor de vocês, como mestre de vocês. No entanto, nessa última noite, nesse último momento, eu estou mostrando para vocês: eu sou o maior, entretanto, eu sou o que sirvo. Porque no meu reino, o maior não é servido, mas aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. Então, fechando essa palavra, quando Jesus ele disse: o que eu faço hoje você não entende, o que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas amanhã você vai entender. Jesus estava revelando para Pedro um nível de maturidade que Pedro ainda não tinha alcançado naquele momento. E quantas vezes nós passamos por situações em que nós não entendemos naquele momento, em que não faz o mínimo sentido. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso me aconteceu? Por que me sobreveio isso? Talvez você não entenda. Talvez você não entenda naquele momento. Talvez não faça nenhum sentido. Talvez você olhe e não encontre nenhum senso de justiça diante da situação que acontece. Mas saiba de uma coisa: Deus ele está no controle de tudo aquilo que acontece na sua vida. Nada, absolutamente nada escapa das mãos dele. E ele está dizendo para mim e para você nessa madrugada: o que acontece hoje você pode não estar entendendo, mas amanhã, depois, você vai compreender. Depois, você vai achar o sentido. Depois, tudo vai fazer sentido. Mas descansa o teu coração, porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas juntam forças para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você estiver passando por algo que fugiu dos seus planos, do seu controle, mas você está alinhado com o propósito de Deus, você está no centro da vontade de Deus, ainda que você não entenda, pode ter certeza, isso que você está passando vai cooperar para o seu bem, tá? E por fim, eu quero relembrar uma postagem que eu fiz hoje cedo sobre uma experiência que eu tive, né? De forma profissional, como também de forma pessoal, que me trouxe a lembrança de uma situação que eu vivi em 2012, fazem o quê? Vai fazer 11 anos, né? Esse ano vai fazer 11 anos que eu passei pela situação de sofrer com um aborto espontâneo. E há 11 anos atrás, no meio de tanto furacão que eu passei naquele ano, eu olhava para aquela situação, eu olhava para aquele momento que eu passei e eu não conseguia entender. E eu perguntava ao Senhor por quê. E eu me lembro que quando eu já estava internada na maternidade, aguardando para fazer a curetagem, não lembro se foi antes ou se foi depois da curetagem, mas eu lembro que, acho que foi depois, porque eu já tinha ido para o quarto, e eu me lembro claramente dessa cena em que eu estava deitada naquela cama sem entender muito, né? A sensação era que eu estava passando por um pesadelo e eu só queria acordar, e mesmo assim eu me lembro que uma canção ecoou nos meus lábios e no meu coração, e eu nunca vou me esquecer disso, que foi aquela música que diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou,
De gratos louvores transborda o meu coração. E a lágrima chega a descer a quente. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. E eu me lembro que as lágrimas desciam sem medida naquele momento. E eu tava com uma Bíblia pequena na mão. E mesmo assim, em meio àquele turbilhão que eu não entendia, eu louvava esse louvor. E eu me lembro também que de frente da minha cama tinha uma outra moça que também tinha sofrido com aborto, só que parece que ela, não sei, ela ainda ia passar pelo processo. Eu cheguei lá depois dela, mas só que ela ainda não tinha passado pelo processo de curetagem, porque ela ainda, parece que ela ainda estava com o bebê, sabe? Não sei explicar, eu não lembro. Mas ela ainda estava ali, para ainda ser submetida ao processo. E ela passou aquela madrugada gemendo muito de dor, porque é uma dor como se você estivesse em trabalho de parto. E você imagine, você sentir a dor de trabalho de parto, sabendo que o que vai sair de você não vai ter mais vida, sabe? E aí eu me lembro que eu levantei e eu fui até a cama daquela moça e eu segurei na mão dela e eu comecei a cantar para ela também, eu comecei a orar por ela também. E assim, a maternidade ela fala comigo de uma forma muito profunda, muito tocante, né? E o vídeo que eu postei hoje foi de uma experiência recente, de alguns meses atrás, de uma pessoa também, de uma moça que também passou por esse processo da perda de um bebê, né? E 11 anos depois você entende. 11 anos depois, Jussiara, por que é que você passou por aquela situação? Porque até quando você estava passando por aquela situação, tinha alguém na sua cama, em frente à sua cama, que precisava de um abraço, que precisava de um acolhimento. E 11 anos depois, nesse trajeto de lá para cá, eu vivi outras experiências com outras mulheres relacionadas à maternidade, sabe? Que atravessaram o meu caminho e eu pude dar um suporte, eu pude dar uma mão estendida, não apenas como profissional, mas porque a minha história também trazia marcas daquilo, sabe? Então, talvez hoje você não entenda o que você está passando, o que aconteceu com você, o que te fizeram, mas saiba que o que você está passando, se você superar, se você vencer isso, se você perdoar, se você se perdoar e você se liberar disso, você vai ter autoridade, você vai ter autonomia, você vai ter um legado para poder derramar disso sobre outras pessoas com cura, com autoridade. Porque naquilo que nós vencemos, nós nos tornamos autoridade. E vai passar pessoas na sua vida com histórias parecidas ou até muito semelhantes com a que você passou. E você vai se lembrar por que você passou e por que você venceu. Para que lá na frente você ensine pessoas a vencer também. Amém? Então, nada que nós passamos é com o propósito de nos afastar de Deus. Muito pelo contrário. Tudo isso nos traz para mais perto. É uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais. E você pode usar exatamente disso. Das suas fraquezas, você pode se aconchegar no colo do Senhor. Porque o poder dele se aperfeiçoa neste lugar. Amém? Deus abençoe sua vida. E se Deus quiser, amanhã estamos aqui de novo.
Fique em paz, shalom. Que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.